ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Débora tem 2 filhos pequenos e aguarda julgamento presa na justificativa de que ela representa periculosidade social. Débora ficou presa sem julgamento por 2 anos. Conclui André Marcílio. Se o Brasil fosse um país sério, o Estado usaria para pedir perdão a Débora. Seus crimes são imputados a Dos Santos, coerção violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio comunal e associação criminosa armada. Pedido do relator Cristiano Verão, 14 anos de prisão, multa de R$50 mil, uma indenização de 30 milhões por danos morais coletivos, claro. Está passando a transpor o cravo do Danone, do Danone, R$6. Atenção para a novidade que está faltando na rua. Eu falei, o Danone por apenas R$6. Junte-se ao cravo do Danone. É tudo incrível, é só aqui no cravo do Danone. Comparei com novidades. Casado então com o governador Sérgio Cabral, que foi um ícone da corrupção desenfreada que tomou conta do Brasil ali nos anos que antecediam a Dilma. A Adriana Ancela, que foi considerada uma participante ativa, inclusive ela aqui no escritório de advocacia, foi considerada participante ativa nessas operações ali de roubo do dinheiro público. Ela foi condenada a 13 anos e 5 meses, inicialmente. Saiu da cadeia com a justificativa que tinha filhos pequenos, que precisavam da mãe para que pudessem ter ali a assistência adequada durante o seu processo de crescimento. A Adriana foi solta, teve sua pena reduzida e está aí, livre, leve, tranquila, vivendo a sua vida sem ser incomodada por ninguém. A frase escrita pela cabeleireira na estátua da justiça com um batom que sai ali uma limpeza leve, ou mesmo com água da chuva, simplesmente reproduzir algo que foi dito pelo presidente, então presidente do Supremo Tribunal Federal. A frase é ofensiva? A frase representa um atentado contra a democracia? A frase estimula o fim do Estado de Direito? Essa frase não foi dita ou inventada por ela, mas sim reproduzida. Eu não vi, apesar das repercussões que aconteceram na época, afinal de contas, alguém com reputação elevada, notável saber jurídico, que faz parte da nata jurídica do país, não deveria se manifestar em público, pelo menos, com esse tipo de linguajar, mas assim o fez de forma impública. Mas Débora, para Débora, 30 milhões de reais. Para Débora, 14 anos de cadeia. Afinal de contas, a democracia brasileira, o Brasil, nosso país, é tão frágil, na visão desses que deram essa condenação a ela, que a cabeleireira não bagunça o suficiente para acabar com absolutamente tudo que vem sendo construído do ponto de vista democrático, desde a redemocratização com o fim do governo João Figueiredo. Não criminaliza absolutamente nenhuma condição, nenhum aspecto, nenhuma faceta dessa decisão que guarde qualquer conexão com a realidade. Não dá para a gente entender a lógica que passa, porque eu não tenho a menor dúvida que quando colocam a cabeça no travesseiro e pensam sobre seus atos, esta condenação, ela
justa foi uma condenação jurídica. É uma condenação meramente política proferida por quem deveria estar ocupando uma cadeira onde a política não deveria passar nem perto. Enfim, esse é o Brasil que temos hoje. Mas é só destacando para a nossa audiência que os ministros do Supremo poderão depositar os votos, mas o julgamento não acontece no plenário. Se no ambiente virtual, eles podem registrar os votos, depositar os votos no sistema do Supremo até a próxima sexta-feira, no dia 28, a gente vai acompanhando naturalmente a manifestação dos integrantes da Suprema Corte Brasileira. Débora dos Santos Cada Oliveira, que fez essa puxação, escreveu, quase perdeu o maneco na estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes, fazendo justamente alusão a esse episódio muito bem lembrado e destacado pelo Polícia Federal, logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Ele foi indagado por um brasileiro dos Estados Unidos. Não me lembro exatamente qual foi o questionamento daquela pessoa, mas ele se viu a pessoa que estava gravando com o celular e diz essa frase. Perdeu uma maneira, todos conectaram a frase à questão eleitoral, derrota de Jair Bolsonaro. Você, Dávila, o pedido do relator, o caso de Débora dos Santos, 14 anos de prisão, pena de 14 anos e ainda pagamento de multa e indenização. É um clássico exemplo que a gente vem fazendo aqui, né, de tal exagero. É um clássico exemplo de uma justiça que não faz justiça e que o relator age como justiceiro. E vamos aos fatos. Primeiro, um voto desta importância precisava discriminar cada uma das acusações baseado em fatos e dados para justificar a condenação. Não há nada disso na peça. Vamos aos fatos históricos. Quando o Brasil teve um real movimento de atentado contra o Estado, foi justamente durante o governo autoritário. Quando a turma da esquerda transformou a sua atuação clandestina num movimento para desestabilizar o sistema político, para sequestrar e matar. Não eram mortes, houve sequestros. E essa turma, que usou da força e da bala, recebeu anistia plena. Vamos ao caso atual de Débora dos Santos, a cabeleireira. Ela estava no espaço público, manifestando, não invadiu prédios públicos, não decretou movimentos, apenas usou o batom para escrever a frase "perdeu mané" na estátua e filmou sorridente porque ela apoiava a salagraça na fila. Este é o ato pela qual ela está sendo condenada com aí uma tentativa de golpe de Estado, derrubar a democracia no Brasil. Trata-se de um absurdo. Não existe fatos comprovando qual é a real ação dessa pessoa para desestabilizar a democracia e o Estado democrático de direito. Afinal de contas, Débora dos Santos é mãe de família, é uma pessoa com profissão e reconhecida, trabalha em filhos, sem antecedentes criminais. Essa pessoa é o perigo da democracia brasileira. Existem perigos muito maiores, como corruptos, como parlamentares civis, que são condenados e conseguem escapar da pena por peculato. Esses são crimes muito mais graves do que isso. Acusa-se Débora dos Santos de participar de uma organização criminosa armada, movimento escola, só se agora considerados barulho. É mais grave,
manifestar em outro sentido, de maneira distinta. Penas mais grandes, que se seguem como relator ou fazem algumas ponderações. Agora, a gente, claro, vai aguardar para, inclusive, trazer as nossas percepções em relação ao entendimento da corte. Mas, olhando para essa dosimetria, as ponderações que foram feitas pelos advogados dessa cabeleireira, isso não acaba, entre aspas, está ajudando, mas não evidencia, escancara a necessidade do PL da anistia? Mais do que já está escancarado, depois de todos os defeitos, excepcionalidades com as quais esse caso foi tratado, eu acho que se você pegar a lista de tudo que aconteceu nesses casos do 8 de janeiro, que vai contra tudo que a gente sempre viu a turma dos garantistas penais, que hoje ainda protestam contra a prisão criminosa. A gente vimos ontem o ministro da Justiça declarando que a polícia brasileira prende mal, por isso o judiciário tem que soltar. Mas não é qualquer um que o judiciário solta. Se Débora tivesse, ao invés de ter subido numa estátua, inscrita, uma frase, se ela tivesse uma comunidade no Rio de Janeiro, armada de fuzil, e tivesse atirado no policial, ela já estaria solta, provavelmente hoje. E aí eu pergunto, quando uma democracia